Hoje viajamos até as Ilhas Baleares, mas não é para pegar praia, e sim para percorrer sua capital, Palma, uma magnífica cidade e um espetacular destino mediterrâneo. Começa aqui um guia completo de Palma. Vamos apresentar primeiro uma lista bastante extensa das atrações que você não deveria perder na cidade. Falaremos sobre a melhor época para visitar Palma, discutiremos quanto tempo dedicar à cidade, compartilharemos uma orientação básica sobre hospedagem, falaremos das ensaimadas, apresentaremos informações sobre como chegar em Palma e como se locomover e finalmente compartilharemos com você um roteiro de um dia pela cidade. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Bem-vindos ao canal onde queremos que você seja mais feliz viajando pela Península Ibérica, com a ajuda dos nossos vídeos e também dos nossos guias de viagem. Vamos com uma precisão terminológica para começar. O nome oficial da cidade já foi Palma de Mallorca, mas em 2016 a prefeitura local resolveu retirar de Mallorca do nome. O nome oficial da cidade hoje é simplesmente Palma. Vamos no mapa de Palma para ver a localização das atrações da cidade sobre as quais vamos falar. Como você vai logo reparar, está quase tudo concentrado na região do centro histórico de Palma, com a exceção do Castelo de Belver, mais distante na parte esquerda do mapa. Vamos com as atrações em ordem alfabética. No coração do centro histórico de Palma, na Plaça de Corte, está o Ayuntamiento da cidade. O prédio que hoje ocupa a prefeitura foi anteriormente sede dos tribunais. É uma construção do século XVII que mistura estilos arquitetônicos e conta com um belo telhado, que ainda conserva a madeira original. Na fachada barroca da prefeitura, você vai ver um grande banco de pedra, conhecido popularmente como o Banco do Preguiçoso, porque diz a lenda que os habitantes da cidade sentavam aqui para tomar o sol ao invés de ir trabalhar. Se a prefeitura estiver aberta, aproveite para dar uma entrada rápida no hall. O acesso é livre e permite contemplar como é lindo o prédio por dentro também. A Plaça de Corte, onde está a prefeitura, é um ponto tradicional de encontro na cidade de Palma. À direita do Ayuntamiento, ocupando o Palau Real, está a sede do Conselho Insular, o Conselho de Maiorca, o governo da ilha. Um dos elementos mais conhecidos da praça é uma antiga oliveira, que algumas fontes atribuem 600 anos de idade, outras até 800. A árvore nasceu e cresceu em outra parte da ilha e foi trasladada a Palma em 1989. Suas formas caprichosas são magníficas. Para chegar nos banhos árabes de Palma, você vai ter que fazer uma verdadeira expedição pelas ruas do centro histórico da cidade, seguindo sempre as indicações que mostram o caminho. Os banhos árabes de Palma são um dos restos mais destacados da arquitetura muçulmana da cidade. São bem pequenos e estão dentro de um belo jardim, na casa senhorial de Campit. São banhos do século XI que provavelmente formaram parte do palácio de algum nobre muçulmano. Você vai entrar por um portal com um arco de ferradura e chegar na sala central, com formato quadrado, com uma cúpula construída com tijolos e em forma de meia esfera, sustentada por 12 colunas e com claraboias. Os capitéis das colunas são bem diversos devido a que na sua construção foram usados restos de outras edificações. O ingresso aos banhos árabes é pago, link com todos os detalhes no primeiro comentário abaixo do vídeo. O Banco Espanhol La Caixa conta com uma excelente rede de centros culturais, chamados Caixa Fórum, geralmente em endereços de destaque nas cidades onde operam. A unidade de Palma não é diferente. Ocupa o que foi o Gran Hotel, um projeto do arquiteto modernista catalão Domènec Montaner. É um dos melhores exemplos do estilo modernista em Palma, com o característico uso do tijolo, a pedra, a cerâmica e o ferro forjado. A fachada tem um estilo neogótico com os típicos motivos florais tão queridos do arquiteto. Se você estiver pouco tempo em Palma, não vai poder visitar as exposições do centro, mas, mesmo assim, não deixe de chegar perto para contemplar o prédio.
As visitas às coleções e exposições são pagas. Dominando a cidade de Palma, a 112 metros acima do nível do mar, o Castel de Belver, o Castelo de Belver, é a grande fortaleza da cidade e um dos mirantes mais espetaculares da ilha. Seu nome em catalão antigo significa Bela Vista. É um castelo gótico com um formato muito inusual, em forma de círculo. O rei Jaime II mandou começar a construção do castelo no ano 1300, destinado a ser a residência real e a sede da corte. Por isso, mistura elementos de palácio com aqueles próprios de uma fortaleza defensiva. No castelo você vai ver 3 torres originais junto à estrutura circular e uma quarta torre de homenagem acrescentada mais tarde e levantada na parte exterior do castelo. O palácio apresenta 2 andares ao redor do pátio central, que conta com uma galeria de arcos góticos. O castelo pertence hoje à Prefeitura de Palma. No seu esplêndido pátio interior acontecem apresentações culturais o ano todo. Durante a visita ao castelo, você vai poder percorrer o pátio interior. Pode subir também para dar a volta ao castelo, seguindo a galeria do primeiro andar. E você vai poder subir no terraço do castelo, onde não saberíamos dizer o que é mais legal, se as vistas do pátio do castelo visto de cima ou as vistas para fora do castelo, de Palma, das montanhas e dos campos ao redor da cidade. Várias estâncias do andar térreo do castelo estão ocupadas pelo interessante Museu de História da Cidade, o museu dependente da Prefeitura de Palma, onde é apresentada a história da cidade ao longo dos séculos. Se você se interessa pela história, vai gostar muito do conteúdo do museu. A visita ao castelo é paga e vale muito a pena, tanto pelas vistas como pela construção. É um daqueles lugares de Palma que ninguém deveria perder. Isso, apesar de que, ao ficar um pouco fora de mão, dá trabalho chegar até ele. Até o próprio castelo só é possível chegar de carro, táxi, Uber ou no ônibus turístico de Palma. Para chegar usando o transporte público, você teria que pegar um ônibus, descer na Avenida Joan Miró, próxima do porto, e começar a subir primeiro pelas ruas do bairro, seguindo as indicações, e mais tarde por uma sequência interminável de lances de escada. Vários mirantes permitem ir descansando ao longo do caminho ao tempo que você contempla vistas de Palma. É uma subida íngreme. As escadas estão em perfeito estado de conservação, mas em um dia de calor pode ser uma subida puxada. Na hora que você chegar na estrada, na frente do castelo, precisa ir primeiro à esquerda para comprar os ingressos na bilheteria do castelo. Não suba ao trecho final de escadas até o castelo se você não tiver o ingresso comprado. A Catedral de Palma, conhecida como Catedral de Maiorca e também como La Seu, é o grande cartão postal da capital das Ilhas Baleares. Com sua localização extraordinária junto ao mar, é uma das grandes catedrais góticas europeias. Independente do ângulo de contemplação, sempre impressiona pelas suas dimensões e pela sua localização. A catedral começou a ser construída no século XIII, no lugar ocupado por uma antiga mesquita. As obras duraram vários séculos. A catedral conta com 3 naves, que provavelmente não estavam previstas no projeto original. Os efeitos que cria a luz no interior do templo motivaram o apelido de Catedral de la Luz. Se possível, tente visitar o interior da catedral em um dia de sol para poder apreciar ao máximo o maravilhoso efeito dos raios do sol filtrados pelos inúmeros vitrais que podem ser vistos dentro do templo. Um grande responsável pelo banho de luz multicolor é a gigantesca rosácea maior da catedral, que com 11 metros de diâmetro é a maior rosácea gótica do mundo. Está formada por mais de 1.100 vidros de diferentes cores, formando uma perfeita estrela de Davi. Entre 1904 e 1914, o arquiteto modernista Antoni Gaudí trabalhou em uma reforma da catedral, durante a qual realizou várias modificações
com o intuito de criar um espaço ainda mais livre. Para dar mais importância ao altar mor, Gaudí e seu colaborador Josep Maria Jujol desenharam um baldaquino que não chegou a ser acabado por desencontros entre o arquiteto e o contratista. O que você vai ver hoje na catedral é, na verdade, uma maquete em tamanho real do projeto original de Gaudí. Já no século XXI, houve mais uma reforma controvertida. O artista local Miquel Barceló foi responsável entre 2001 e 2006 de uma nova reforma, acrescentando uma representação da Eucaristia e das bodas de Canaã que foi muito controvertida pela linguagem moderna empregada pelo artista. Existem muitos outros espaços de interesse dentro da catedral que você vai descobrir durante a visita, incluindo inúmeras capelas. Existem vários tipos diferentes de visitas. A visita básica, a mais econômica, inclui o interior do templo e o museu da catedral, que conta com peças de grande valor. Esse ingresso deve ser suficiente para muitas pessoas. Há também ingressos que permitem subir nos terraços da catedral. O baluarte de Sant Pere é uma das maiores e mais impressionantes fortificações defensivas do sistema de muralhas de Palma, sistema sobre o qual falaremos mais tarde. O ex-Baluarte Museu encontra-se dentro da fortaleza, junto ao Porto de Palma e o bairro de Santa Catalina. O prédio principal do museu, desenhado em 2003, foi levantado dentro do baluarte. Seus 3 andares estão conectados por rampas e contam com grandes espaços ao ar livre. É um projeto muito interessante que se integra na arquitetura histórica da antiga muralha, sempre presente dentro do museu. O ex-Baluarte Museu é um centro de arte contemporânea com uma coleção de mais de 800 obras de entre finais do século XIX e o presente, incluindo na sua coleção permanente autores como Leger, Miró, Oteiza, Picasso ou Tapies. Se você se interessar pela arte contemporânea, vai gostar muito de percorrer o museu, que além de conter uma coleção permanente, recebe exposições temporárias. A visita ao museu é paga. Independente do seu interesse pela arte contemporânea, vale a pena chegar até o museu para passear pelas suas espetaculares terraças e espaços ao ar livre. Vários desses espaços só podem ser acessados para quem entra para visitar o museu, mas muitos outros ficam na parte exterior do museu e são de acesso livre, abertos à cidadania. A comunidade judaica teve uma grande importância em Palma. Durante a presença muçulmana na cidade, o bairro judaico, o Cal Maior, era uma espécie de cidade independente. Hoje não restaram muitas edificações do período, mas no começo da Calle Sol pode ser vista uma placa que indica a entrada no bairro. Um dos destaques do bairro de La Juderia é a Igreja de Monte Sion, que ocupa o lugar da antiga Sinagoga Maior de Palma. Resta muito pouco dela. A Lonja de Palma é um magnífico exemplo de arquitetura civil gótica. Um espaço elegante e harmonioso construído no século XIII para ser a sede na qual os comerciantes locais efetuariam seus negócios próximos do Porto de Palma. Se você já visitou a excepcional Lonja de la Seda de Valência, vai lembrar muito dessa construção, com suas colunas que querem imitar grandes árvores de pedra que ascendem até as alturas. A visita à lonja, que é gratuita, é rápida e você não vai ter que dedicar muito tempo a ela. No seu interior costuma receber instalações artísticas. A lonja oferece um oásis de tranquilidade no meio de um bairro muito animado e visitado por turistas. Palma ainda conserva a tradição dos mercados de alimentação, onde os locais vão realizar suas compras. O Mercat del Olivar, no coração do centro histórico de Palma, é um desses mercados que você deveria visitar. Foi construído em 1951 e está formado por 2 braços que se encontram. Conta com iluminação natural e as diferentes bancas de alimentação estão agrupadas em função do produto que vendem. As bancas de peixe em particular são espetaculares e você vai ver muitos moradores da cidade fazendo suas compras nele. No segundo andar do mercado há um supermercado. Entre banca e banca, você vai encontrar muitos bares oferecendo comidinhas para quem quer sentar e aproveitar para se deliciar com as iguarias de Palma.
O segundo mercado que vale a pena conhecer é o Mercat de Santa Catalina, que foi construído em 1920 e é o mais antigo de Palma. Está no bairro de Santa Catalina, sobre o qual falaremos mais tarde. Conta com bancas vendendo peixe, carne, verduras e docinhos. Mas também conta com muitos bares dirigidos a um público maioritariamente estrangeiro. Modernismo foi o nome que recebeu na Espanha o estilo artístico conhecido em outras partes da Europa como Art Nouveau. Barcelona foi o centro principal do modernismo no país, mas há excelentes amostras em muitas outras cidades da Espanha também. Uma delas é Palma, onde o modernismo chegou com força no final do século XIX e o começo do XX. Aqui vão 4 destaques modernistas no centro da cidade. O primeiro é Can Casasaias. São 2 construções simétricas separadas por uma estreita rua. Na fachada e no trabalho de ferro forjado estão presentes elementos da natureza. Próximo da prefeitura, Can Corbella é uma construção muito original do século XIX em um estilo que anuncia o modernismo e que incorpora elementos neomudéjares com influências da arte hispano-muçulmana. Os 2 últimos exemplos do modernismo compartilham o mesmo quarteirão. À direita, Almacenes El Águila, um prédio de 1908 que foi desenhado para ser a sede de uma loja de departamentos, fachada com claras influências da Secessão vienense. À esquerda, Can Forteza Rei, uma das grandes joias do modernismo em Palma, com influências muito evidentes do modernismo catalão e de obras como a Casa Batlló de Gaudí. Foi desenhado para ser um prédio de moradias com uma fachada com decoração muito rica, com motivos vegetais e animais, incluindo a cara de um monstro rodeado por dragões. Cerâmica, forja, madeira e pedra são combinados com habilidade. Até quase o século XX, Palma era uma cidade-fortaleza, com uma muralha de 6 quilômetros de comprimento e vários baluartes. As muralhas foram finalizadas pelos muçulmanos no século XII, um trabalho feito sobre a base de antigas fortificações romanas. Hoje o visitante pode percorrer vários trechos da muralha medieval, especialmente na parte mais próxima da Catedral de Palma, junto ao Parque de la Mar, sobre o qual ainda vamos falar aqui. Aproveite para passear por elas, as vistas são sempre muito bonitas. E ainda restam 2 baluartes, testemunhas da arquitetura militar renascentista que foi usada para proteger Palma. Um deles é o Baluarte de Sant Pere, onde hoje está o ex-Baluarte Museu, que já vimos no vídeo. O outro é o Baluarte des Príncep, levantado por Felipe II em 1575, com lindas vistas do Porto de Palma. A Fundação Joan March é um museu que vale a pena visitar tanto pelo seu conteúdo dedicado à arte espanhola do século XX, quanto pelo prédio onde fica o museu. É um antigo solar do século XVII, modernizado ao longo dos séculos. Foi também a primeira sede da Banca March, dona do museu. É um canto muito interessante do Centro Histórico de Palma que indicamos conhecer. Entre o acervo do museu, obras de Picasso, Miró, Dalí, Gris, Tapies e Barceló. O ingresso para visitar a fundação é gratuito. O Palácio Real de la Almudaina é um dos monumentos de maior destaque de Palma pela sua importância histórica e por estar junto à catedral. É uma construção que é testemunha da história da cidade. Construída originalmente pelos romanos, foi alterada pelos muçulmanos e mais tarde convertida em fortaleza. E durante todo esse tempo foi a sede do poder na ilha. O castelo foi levantado no começo do século XIV para o rei Jaime II. Mais tarde foi a sede da audiência, a residência do virrei e do capitão-geral. A estrutura do palácio que você pode percorrer hoje não mudou muito sobre a do século XIV. Entre os destaques, o Palácio do Rei, o Palácio da Rainha e a Capela de Santa Ana. Você vai ouvir ou ler que o Palácio
palácio é hoje a residência oficial do rei da Espanha quando visita Mallorca. Na verdade, ele e sua família não dormem no palácio, o fazem no Palácio de Marivent, que fica a vários quilômetros de distância. A almudaina é usada para recepções oficiais e outros atos protocolários. O palácio pertence ao patrimônio nacional. O palácio pode ser visitado. O ingresso é pago, com alguns horários gratuitos para cidadãos da União Europeia e latino-americanos. 2 tardes por semana. Durante a visita, você vai poder percorrer diferentes espaços dentro do palácio. No pátio principal, você vai ver um leão de mármore branco como lembrança do passado muçulmano de La Almudaina. O Parque de la Mar é um dos espaços verdes mais bonitos de Palma, ajudado pelo fato de estar localizado entre a Catedral de Palma e o mar. Foi construído na década de 1970 e conta com um grande lago de água salgada, lembrando como antigamente o mar chegava até a catedral. É um espaço público onde acontecem bastantes eventos e celebrações, como a Festa de São João. No parque você vai poder ver várias obras artísticas, incluindo um lindo mural de Joan Miró. O Passeio del Born é um dos endereços mais nobres de Palma. O passeio concentra muitas lojas, inclusive de grifes, bares, cafés e restaurantes. Aqui você vai encontrar também o Casal Solleric, sobre o qual falaremos logo mais na sessão dedicada aos pátios. O passeio mudou muito ao longo dos séculos. Em 1883, foram colocadas as esfinges nos extremos. Os pátios das casas das famílias mais poderosas da cidade, no centro histórico de Palma, formam hoje um rico patrimônio e uma joia arquitetônica muito valiosa. Os pátios tinham uma função social muito importante, hoje perdida, sendo que a maioria está fechada. A origem dos pátios de Palma está na época romana. Mais tarde, foram incorporados pela arquitetura islâmica e refletiram também o estilo das casas medievais da Catalunha. Mas o ponto alto dos pátios de Palma acontece no Barroco, entre os séculos 17 e 18. Percorrendo a parte mais antiga do centro de Palma, você vai encontrar inúmeros pátios. A maioria fechados, mas mesmo assim você vai conseguir dar uma espiadinha a partir de fora. 2 pátios que você pode visitar e que você não deveria perder são Casal Solleric, um centro cultural que depende da Prefeitura de Palma e que ocupa um prédio do século XVIII, resultado da união de várias casas. Tanto o pátio, um dos mais elegantes da cidade, quanto o centro cultural podem ser visitados gratuitamente. Can Balaguer, também conhecido como Casal Balaguer, é mais um centro cultural que conta com um dos pátios mais lindos de Palma. Além disso, nos andares superiores do Can Balaguer há 2 exposições permanentes. Uma dedicada a explicar os interiores das casas senhoriais em Palma, entre os séculos XVIII e XX, com muitas estâncias mobiliadas, e outra exposição sobre a Idade Média. O ingresso ao Can Balaguer é gratuito. A Praça Maior de Palma ocupa o espaço do antigo convento de San Felipe Neri. Até o ano de 1823, foi sede da Inquisição. A praça, de forma retangular, com pórticos nos 4 lados e prédios de 3 ou 4 andares. Várias vezes por semana é celebrado na praça um pequeno mercado de artesanato. É uma parte muito animada do centro de Palma. Já visitamos o mercado de Santa Catalina, o coração do bairro do mesmo nome, antigo bairro de pescadores que deve seu nome a Santa Catalina de Alexandria, padroeira de navegadores e comerciantes. No bairro também podem ser vistos moinhos do século XVIII, onde era moído o trigo. Um bairro que já foi humilde e que hoje passa por um processo de gentrificação acelerada que está mudando sua identidade e sua autenticidade. Em partes do bairro você vai descobrir hoje comércios, bares e restaurantes dirigidos quase que exclusivamente aos turistas.
Sort del Rei, a Horta do Rei, é um pequeno jardim localizado aos pés do Palácio da Almudaina e criado no século XIV pelos monarcas de Mallorca. O jardim já formou parte do Castelo Real e mais tarde foi incorporado à cidade. No começo do século XX, foram desenhados 3 jardins que misturam a tradição hispano-muçulmana, a renascentista e a própria tradição mallorquina de jardins. Há várias obras de arte nos jardins, incluindo um mobile de Calder e esculturas de Miró e Zubirac. É um lugar espetacular para sentar e descansar durante qualquer passeio por Palma. E falemos agora, ainda no quesito atrações, de mais 2 experiências associadas muito de perto com Palma, apesar de não estarem localizadas na cidade. A primeira é o trem de Sóller. Para quem visita Palma com suficiente tempo, existe um passeio sensacional no trem de Sóller. Um pitoresco trem que parte do centro da cidade de Palma, atravessa a Serra da Tramontana e chega na vila de Sóller. A viagem é feita a bordo dos vagões de madeira originais do trem que foi construído no começo do século XX. É um percurso de 27 km de distância e 1 hora de tempo de viagem. Chegando em Sóller, você deverá pegar um bonde, também antigo, de madeira, que leva da cidadezinha até o porto. A distância é grande demais para ir caminhando. O trem de Sóller tem uma alta procura. Não deixe a compra dos bilhetes para o último momento. E lembre-se de comprar uma ida e volta, incluindo o trem e o bonde. A segunda atração são as praias. Quem visita Palma muito provavelmente quer conhecer as maravilhosas praias da ilha, porque Mallorca conta com praias incríveis, deslumbrantes, mas infelizmente elas não estão na região da capital. Não vamos falar que não há praias na cidade de Palma e nos municípios vizinhos, porque seria uma inverdade. E estamos mostrando para você o visual de algumas dessas praias agora mesmo. Mas para ver praias maravilhosas como as que estamos mostrando agora na tela, com aquela cor do mar absolutamente incrível, você vai ter que sair de Palma e rumar principalmente, mas não exclusivamente, no sentido da costa leste da ilha, a continuação de uma viagem maravilhosa que você pode ter começado em Palma. Qual seria a melhor época do ano para visitar Palma? A cidade de Palma pode ser visitada o ano todo, de janeiro a dezembro. No inverno, pode fazer bastante frio. Não é à toa que pode, inclusive, nevar na Serra da Tramontana, próxima da capital. Mas todos os lugares descritos no vídeo podem ser visitados independente da época do ano. E se você for no inverno, vai curtir uma cidade muito tranquila. Porém, se você quiser combinar sua visita a Palma com um percurso pelas maravilhosas praias da ilha, seria bom escolher alguma data entre o final de maio e o começo de outubro para poder aproveitar as praias. Quanto mais próximo de julho e agosto, maior garantia de tempo bom. O problema é que é a temporada alta na ilha, com hiperlotação e preços pela hora da morte. O balanço é difícil. O tempo firme chega da mão da superlotação. Tranquilidade só fora da temporada de praia. Se você quiser ter tempo suficiente para percorrer com calma os diversos lugares apresentados no vídeo, vai precisar de 2 dias completos em Palma. Com menos tempo, você vai ter que ir eliminando lugares para visitar. No final do vídeo, vamos apresentar um roteiro de 1 dia por Palma, desenhado pensando em quem não conta com mais tempo na cidade. Para conhecer Palma, o melhor é se hospedar em Palma, mas acontece que os preços da hotelaria na cidade de Palma estão entre os mais caros da Espanha. Por isso, muitas pessoas que querem economizar acabam procurando hospedagem nas regiões de Playa de Palma e El Arenal. As 2 regiões contam com hotéis mais em conta e transporte público até a cidade. Mas durante a temporada alta, os ônibus podem ir completamente saturados
e a locomoção pode ficar bastante complicada. Se você tiver qualquer dúvida sobre a localização do seu hotel, aproveite para perguntar. Se você vai visitar Palma, precisa conhecer a ensaimada, a sobremesa mais famosa da ilha. Tem formato circular e pode ser de grande tamanho para compartilhar ou de tamanho individual. É vendida em uma caixa de papelão de um formato muito característico que você vai ver em muitas doceiras da cidade. A ensaimada é uma elaboração com vários séculos de antiguidade e está preparada com farinha de força, água, açúcar, ovos, massa-mãe e banha. Costuma ser servida adicionando açúcar por cima. A indicação geográfica protegida só reconhece como ensaimada de Mallorca a que não tem nenhum recheio e a que é recheada com cabello de ángel, um doce elaborado com abóbora. Mas há vários outros tipos de ensaimadas. Você pode pedir com nata, chantilly, com creme, com creme queimada, com chocolate ou inclusive com damascos. São inúmeros lugares vendendo ensaimadas, que podem ser comidas em qualquer hora do dia. Entre nossos lugares prediletos, a confeitaria Horno Santo Cristo, que tem muitas unidades espalhadas pelo centro de Palma, e nossa ensaimada predileta, a do Can Joan de Saibo, com vários endereços em Palma. Não deixe de ir no endereço da rua Can Sants, que é uma belezura só. Um comentário final sobre as ensaimadas. As adoramos, apesar de serem uma sobremesa muito doce para nosso gosto. E com certeza não deve existir um único nutricionista no planeta que as possa indicar como comida saudável. Palma está em uma ilha e há duas formas de chegar nela, de barco ou de avião. De barco você pode chegar em Palma em ferryboats regulares partindo de Barcelona, Valência e Dénia na península e de Menorca e Ibiza nas Ilhas Baleares. Você pode também chegar como parte de uma escala em um cruzeiro. Se você chegar de avião, vai pousar no aeroporto de Palma, conhecido também como aeroporto de Son San Juan, código IATA PMI. O aeroporto fica próximo da cidade e recebe voos vindos de muitos aeroportos espanhóis e europeus também. A quantidade de aeroportos com voos para Palma é inacreditável. É um dos aeroportos mais importantes da Espanha e, especialmente na temporada de praia, registra um tráfego imenso de turistas. Para chegar na cidade, você pode pegar um táxi ou um ônibus especial do aeroporto. O caminho está muito bem sinalizado. Você vai sair na parte exterior do aeroporto, percorrer uma extensa passarela e na hora que você chegar em um farol, vai virar à esquerda para encontrar os pontos dos ônibus expressos do aeroporto. O ônibus A1 leva para o centro da cidade, o ônibus A2 para a região do Arenal. Se você sabe que vai voltar para o aeroporto de ônibus também, aproveite as máquinas que você vai ver nos pontos do ônibus para comprar uma passagem de ida e volta. Sai mais em conta que comprar duas idas separadamente. No aeroporto também existem outras linhas de ônibus para diferentes partes da ilha de Maiorca. São da cor amarela e vermelha e você pode pagar a passagem com um cartão bancário de aproximação na hora que entrar no ônibus. Dentro de Palma você vai caminhar. As distâncias são curtas e é um prazer visitar a cidade a pé. Mas se você precisar de um ônibus, os ônibus locais são brancos, operados pela empresa EMT. Pode comprar a passagem direto com o motorista. Por enquanto, não é aceito o pagamento com cartão de aproximação. O problema dos ônibus locais é que algumas rotas, especialmente as que servem hotéis fora de Palma, como em Can Pastilla ou El Arenal, vivem completamente saturadas, desbordadas pela procura, com filas às vezes monstruosas. Também existe um ônibus turístico com uma única rota. Vamos deixar o link no primeiro comentário abaixo do vídeo, caso interessar. E em Palma operam táxis e Uber, bastante caros ambos. Apresentamos agora uma proposta de roteiro para quem, infelizmente, só conta com um dia em Maiorca.
Pode ser que você esteja fazendo uma escala em um cruzeiro, pode ser que você esteja continuando sua viagem para as praias da ilha. Vamos no mapa. O roteiro começa no Castilho de Verver, com uma vista extraordinária da cidade. Pode chegar nele de táxi, de ônibus turístico ou subindo a sequência de escadas que mostramos no vídeo. Saindo do castelo, o restante do roteiro vai percorrer o Centro Histórico de Palma, uma maravilha arquitetônica e cultural. Um ótimo ponto para começar o passeio é o Baluarte de Sant Pere, onde está localizado o Museu Esbaluar. É um passeio muito agradável de 30 minutos do Castelo de Verver até o forte, mas você também pode pegar um táxi. Mesmo não entrando no museu que há no forte, vale a pena começar o passeio aqui pela beleza do lugar. Saindo do Baluarte, a primeira parada é na Lonja de Palma e mais tarde nos Jardins de Sort del Rei, para dar uma volta pelo Parque de la Mar e contemplar a catedral. A Almudaina e a catedral são as visitas mais importantes do dia. No período final do dia, uma visita ao Ayuntamiento, à Plaza Maior, ao Can Balaguer para conhecer os pátios de Palma, finalizando o roteiro no nobre Passeio del Born. O lugar escolhido para o seu almoço vai depender do seu ritmo de caminhada, mas o centro da cidade é cheio de bares e restaurantes. E com a proposta de roteiro de um dia, chegamos ao final de um vídeo dedicado a uma cidade linda como poucas, Palma. Mas antes de nos despedirmos, queríamos fazer uma colocação final. Não é de hoje que a Ilha de Mallorca é um grande destino turístico para a Espanha e para a Europa. Mas o crescimento descontrolado do turismo que está experimentando o país agora mesmo está criando uma experiência turística que está longe de ser satisfatória. Se você visitar Mallorca na temporada de praia na ilha, pode sentir que a presença de turistas e a massificação associada a ela chega a ser pesada demais. Chegue preparado e tente reduzir seu impacto na vida dos habitantes da cidade, que são os que têm que pagar a conta principal por esse descontrole do turismo. E como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre Palma, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Dedicar pouco tempo a Palma seria um grande erro. Na tela você vai ver a lista de vídeos com erros que você deveria evitar cometer na sua visita a outros destinos na Península Ibérica, para que sua viagem seja absolutamente perfeita. Estamos aguardando por você desde já nesses vídeos. Vamos lá!